Capítulo 9 Linguagem. Sempre que palavras o impedirem de fazer aquilo que é importante para você, mude as palavras. Moshe Feldenkrais. A programação neurolinguística explora como seus pensamentos são afetados por palavras linguística, levando à ação, programação. A linguagem é parte do ser humano, é a base da vida social. Conviver significa nos comunicarmos com outros e a linguagem nos permite fazer isso. Torna nosso mundo interior visível, audível e tangível a outros. Permite-nos compartilhar um mundo de experiência e comunicar ideias abstratas, compreender e sermos compreendidos. A linguagem nos dá uma liberdade tremenda, dentro de determinados limites. Não necessariamente limita nossos pensamentos, mas limita a sua expressão para outros, e isso pode levar a mal-entendidos de duas formas. Primeiro, as palavras que usamos podem ser inadequadas para descrever nossos pensamentos, e segundo, outros podem não atribuir o mesmo significado às palavras que nós atribuímos, porque têm vidas diferentes e diferentes experiências. A linguagem é compartilhada, mas o significado é criado individualmente e pode não ser compartilhado. As mesmas palavras podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. A linguagem comunica eventos e experiências de formas que advêm da construção da própria linguagem, em vez de a partir da experiência que a constrói. Por exemplo, eu poderia dizer: está ventando, e isso faz as folhas caírem das árvores. Estou isolando determinadas correntes de ar e tornando-as a causa da queda das folhas. A causa efetiva é mais complicada. Poderia dizer: você me entristece. Mais uma vez, estou atribuindo a você a causa única de minha tristeza, quando a realidade é muito mais complexa. Dizemos que consistimos em duas partes, mente e corpo. Essas são duas palavras. Nós nos experimentamos como um só sistema. Nem mente nem corpo existem um sem o outro. Palavras dividem o mundo em duas categorias que as próprias palavras impõem. Então, agimos como se essas categorias fossem reais e nos esquecemos de que as criamos. A linguagem não é real da mesma forma que a experiência é. Na verdade, não sabemos o que a realidade é. Até mesmo ao inventarmos a palavra realidade, supomos alguma coisa a respeito do termo. Dizemos que deve haver muito mais possibilidades de experiência no mundo do que as poucas que percebemos através de nossos sentidos. Estes são receptores de banda estreita de um largo espectro de mensagens possíveis. Podemos apenas especular sobre o que mais é passível de existir lá fora. A não ser que tenhamos o aparelho sensorial para percebê-lo ou possamos construir os instrumentos. Exemplo, um aparelho de raio-x. Para fazê-lo, não existe para nós. Assim, criamos a nossa realidade a partir de nossa experiência sensorial. Isso é nosso território. Isso é o que é real para nós. Então, falamos a respeito. Palavras levam tempo. Elas reduzem a enorme enxurrada de experiência sensorial a um pequeno riacho de palavras. Formam nosso mapa de experiências. O mapa, palavras, não é o território, experiência sensorial. Confundir palavras com a experiência que representam levam a três mal-entendidos. 1. Traduzimos nossa experiência para a linguagem e confundimos a linguagem com a experiência quando são apenas um reflexo incompleto. Podemos achar que nossa experiência é construída da mesma maneira que é a linguagem que usamos para falar a respeito e agir dentro desses limites. Permitimos que as palavras nos limitem. Estas nos barram de escolha, ação e compreensão mais amplas. 2. Podemos supor erradamente que outros compartilham nossas suposições e assim omitiremos partes vitais de nossa mensagem. Isso confundirá outras pessoas, muito embora não tenhamos a intenção de enganá-las. 3. Entendemos mal os outros porque preenchemos as lacunas entre suas palavras com base em nosso mapa da realidade, em vez de descobrirmos o mapa deles.
Pensamos erradamente que, como compartilhamos a mesma linguagem, também compartilhamos a mesma experiência. Podemos então chegar a conclusão erradas. A linguagem deleta parte de nossa experiência. É lenta demais para expressar todas as informações sobre uma experiência, e assim temos que decidir o que relacionar, e isso significa omitir muitos aspectos. A linguagem generaliza ao aplicar regras de exemplos únicos a um contexto muito mais amplo. Precisamos ter cuidado com os exemplos em que nos baseamos para generalizar. A linguagem distorce a experiência, atribui maior peso a alguns elementos e minimiza outros. Ela não reflete a experiência exatamente. Precisamos nos certificar de que pontos importantes não sejam distorcidos a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Na maior parte do tempo, no entanto, temos suficientes antecedentes e significado para que a linguagem seja um mapa extremamente útil. Linguagem compartilhada, contexto compartilhado e bom rapport, todos nos ajudam a nos compreendermos uns aos outros. A linguagem como sistema representacional. A linguagem é um sistema representacional em si mesmo. Pensamos em palavras além de em imagens, sons, sensações, sabores e odores. No entanto, a linguagem não é um sistema representacional primário. Não é uma experiência primária como outras experiências sensoriais. A linguagem é transmitida por sons. A linguagem é frequentemente considerada como sistema representacional digital porque palavras são digitais, são ditas ou não. Você não pode ter mais ou menos de uma palavra. As pessoas que usam principalmente a linguagem para pensar frequentemente parecem ser um tanto desprovidas de emoção, porque palavras estão um passo afastadas da experiência sensorial primária. Podemos usar a linguagem para falarmos de coisas que jamais experimentamos, quer existam, quer não. Por exemplo, posso falar de um saltitante elefante verde e você pode imaginar um tal animal, muito embora jamais o vá ver, a não ser que se pinte um elefante verdadeiro de verde e o coloque em uma cama elástica especialmente reforçada. Palavras são âncoras para a experiência, induzem estados e refletem ideias e compreensão. A linguagem também pode ser vista como uma metáfora. Aponta coisas além de si mesma, como um dedo apontando para a lua, e é sempre a lua que é mais importante que o dedo. Jamais confunda a placa de sinalização com o destino. Deleção ou omissão, generalização e distorção. Quando falamos, tomamos a riqueza de nossa experiência sensorial e tentamos transmiti-la com palavras. A experiência se transforma de três formas quando fazemos isso: deleção, omitimos certos aspectos; generalização, consideramos um exemplo como representativo de uma classe de experiências; distorção, atribuímos mais peso a alguns aspectos do que a outros. Deleção ou omissão. Não podemos transmitir tudo sobre uma experiência em palavras. Omitimos algumas partes por não termos palavras para expressá-las, outras por pensarmos serem menos importantes e ainda outras porque sequer as notamos no momento. Estou usando a deleção enquanto escrevo. De todas as coisas que poderia dizer sobre a deleção, estou selecionando algumas e descartando outras. Às vezes, deletamos informações cruciais, mas espero que eu não o tenha feito. A deleção é essencial. Caso contrário, seríamos sobrepujados pela nossa experiência. Um dos problemas com a World Wide Web é que há informações demais. Uma busca descobrirá milhares de respostas possíveis. A web não tem um senso de deleção bom o suficiente para ser verdadeiramente útil. Sem deleção, ficamos parados, atordoados, confusos e paralisados em um mundo rico demais em informações. Não sabemos o que fazer primeiro. A deleção não é nem boa nem ruim em si mesma. Depende daquilo que deletamos. Quando alguém está postulando entediantemente sobre algo trivial, você poderá desejar que a pessoa use um pouco mais de deleção. Mas pessoas que usam muita deleção em seu processo de raciocínio tendem a dar grandes saltos de lógica
e pode ser difícil acompanhar sua linha de argumentação. Tais pessoas também podem ser capazes de se concentrar muito bem, no entanto, porque são capazes de eliminar as distrações. Algumas pessoas vão além e deletam tudo o que não desejam ouvir. Para compreender o que seja deleção, olhe para o ponto abaixo. Mantenha o papel a cerca de 15 centímetros de seu rosto. Feche o olho esquerdo e olhe para o ponto com o olho direito apenas. Continue a olhar diretamente para frente e lentamente mova o papel para a sua direita. Após um curto espaço de tempo, o ponto desaparecerá porque a imagem do ponto está entrando no ponto cego de seu olho direito, onde o nervo óptico entra na retina vindo do cérebro e essas células não são sensíveis à luz. Deleções são os pontos cegos em nossa experiência. Generalização. Generalizamos quando consideramos um só exemplo como representativo de todo um grupo. Por exemplo, vemos como nossos pais tratam um ao outro e tomamos isso como modelo de como homens e mulheres convivem. Criamos categorias, classes e pedaços de informações a partir de exemplos únicos, e então utilizamos essas mesmas categorias para processar novas informações. Sempre que passamos de exemplos únicos para conclusões gerais, utilizamos a generalização. A generalização é a base da aprendizagem. Aprendemos regras a partir de exemplos representativos cuidadosamente selecionados e aplicamos esses exemplos para compreendermos novos exemplos. Nossas crenças são generalizações. Elas nos dão meios de prever o mundo com base naquilo que experimentamos antes. As regras da matemática são generalizações, como também o são leis científicas. Não tratamos nossas crenças com o mesmo rigor utilizado pela ciência na formulação de suas leis. Uma lei científica é considerada o melhor palpite, uma aproximação baseada em conhecimento presente. Novas informações que se encaixam não comprovam a lei, mas a mantêm imutada. Novas informações que não se encaixam significam que a lei deve ser repensada, redefinida ou sucateada em favor de uma melhor. Não formamos nossas crenças dessa forma. Consideramos-las verdadeiras e prestamos atenção a instâncias que as confirmam, mas frequentemente descartamos a experiência que as desafia. A generalização é perigosa quando generalizamos a partir de uma experiência inusitada ou não representativa e esperamos que instâncias futuras se encaixem nesse padrão. Generalizamos corretamente no momento e formulamos uma regra, mas não atentamos para exceções. Exceções não comprovam a regra, elas a derrubam. Pessoas que generalizam muito podem ser muito seguras de si. Podem ver o mundo em categorias fixas e ser um tanto inflexíveis em seu modo de pensar. Podem ser rápidas em ver princípios gerais por trás de exemplos específicos e ser boas em detecção de padrões. Distorção. A distorção é como mudamos nossa experiência. Podemos distorcer de muitas maneiras. Podemos florear uma experiência, torná-la maior, menor, mais diluída, mais concentrada. Podemos inflá-la fora de toda proporção. Podemos alterar a sequência de eventos, acrescentar coisas que não aconteceram. Se alguma vez já vislumbrou uma pilha de roupas pelo canto do olho e por um instante pensou se tratar de um animal, você sabe o que é distorção. Eis outro exemplo de como a distorção funciona na prática. Você chega atrasado para uma reunião de negócios e sabe que seu chefe não gosta disso. Um pouco mais tarde, você o vê olhar em sua direção e falar rapidamente com outro gerente. Você supõe que estão falando de você e que o chefe está fazendo um comentário pouco lisonjeiro sobre sua pontualidade. No dia seguinte, ele lhe dá um projeto muito difícil para gerenciar. Você poderá supor que ele fez isso para puni-lo. Então você poderá dizer a seus amigos que seu chefe não gosta de você e lhe dá trabalho extra que você não merecia. Isso distorceria sua experiência em dois níveis: ao supor que seu chefe estava falando de você e ao supor que ele o estava punindo. Você poderá espalhar uma história longe de ser verdadeira. A distorção, como a deleção, não é boa nem má. Depende do que e de como você distorce.
A distorção pode torná-lo infeliz e paranoico. Também é a base da criatividade, do talento artístico e do pensamento original. Pessoas que distorcem sua experiência mais do que seria comum podem ser pensadores muito criativos. Também podem chegar a conclusões precipitadas, supor motivos com muito pouca evidência e surpreendê-lo com suas interpretações daquilo que você diz. Eis uma analogia visual da distorção. Conhecida como uma figura de Hering, as linhas horizontais parecem tortas, mas na verdade são retas. Palavras faladas, deleção, distorção, generalização, representações internas, deleção, distorção, generalização, experiência sensorial. Deleção, generalização e distorção são formas naturais de pensar. Não são erradas, nem devemos tentar impedi-las. São os princípios de modelagem da PNL. Quando vemos um padrão de habilidades, criamos um modelo, deletando, distorcendo e generalizando aquilo que vemos para gerar um modelo que possa ser utilizado. Inevitavelmente, selecionamos, mudamos e impomos padrões. Precisamos estar conscientes de onde e como aplicamos esses três processos universais e se temos preferência por um deles. A PNL sugere que deletamos, distorcemos e generalizamos nossa experiência quando a transformamos em representações internas. Então, nossa escolha de palavras para descrever essas experiências deleta, distorce e generaliza tudo mais uma vez. Estrutura profunda e estrutura superficial. A estrutura profunda é tudo o que sabemos sobre uma experiência e é inconsciente. Parte dela é indescritível em palavras. Parte será pré-verbal. Outras partes terão distinções para as quais não temos palavras descritivas. A partir dessa estrutura profunda, criamos uma estrutura superficial. Transformamos a estrutura profunda em uma forma que podemos comunicar usando palavras, tonalidade e linguagem corporal. Criamos uma estrutura superficial que podemos compreender e comunicar a outros. Estrutura superficial consciente, generalização, distorção, deleção. A estrutura superficial não pode de maneira alguma conter tudo que existe na estrutura profunda. Nós deletamos, distorcemos e generalizamos alguns aspectos. Às vezes, essa estrutura superficial é boa o suficiente para nossos propósitos. Às vezes não é, e então não seremos bem compreendidos. Perguntas e busca ou pesquisa transderivacional. Uma das maneiras de evitar mal-entendidos é fazer perguntas que recuperem informações, esclareçam o significado e acrescentem escolhas. Perguntas são poderosas. É impossível não responder a uma pergunta. Você precisa pensar em sua experiência mesmo que não tenha uma resposta. Perguntas provocam uma busca transderivacional. Uma busca ou pesquisa transderivacional é quando você vasculha suas ideias, recordações e experiências em busca de algo que permitirá fazer sentido da pergunta. Nesse sentido, a forma da pergunta estabelece limites à extensão de sua busca. Perguntas podem ser feitas a partir de diferentes posicionamentos perceptuais. Elas têm um foco e uso diferentes dependendo do posicionamento perceptual a partir do qual você as faz. Podem ser internas, dirigidas a você mesmo, ou externas, dirigidas a outros. Podem ser diretas, buscando a verdade, ou manipuladoras, tentando obter uma resposta específica em prol de seus próprios propósitos. Contém suposições. Essas podem abrir áreas de experiência ou então fechá-las. Perguntas podem ser fechadas ou abertas. Perguntas fechadas são projetadas para fechar possibilidades e podem ser respondidas com um simples sim ou não. Perguntas abertas são as que abrem possibilidades e não podem ser respondidas com um simples sim ou não. Perguntas abertas começam com o que, quem, por quê, quando, onde e como. O que busca informações, elicia resultados. Quem busca informações sobre pessoas. Por quê
Busca justificativas e motivos para ações, busca valores, atribui culpa, busca significado, procura causas passadas. Quando? Orienta no tempo, busca informações limitadas pelo tempo passado, presente ou futuro, pede gatilhos ou pistas para a ação. Onde? Pede informações sobre locais. Como? Explora o processo, modela o processo, elicia estratégias, pede qualidade e quantidade. Quantos? Quanto? O que perguntas podem fazer? Eliciar estados, obter informações, oferecer escolhas ou eliminá-las dependendo da pressuposição, direcionar atenção e assim criar realidade, causar uma busca transderivacional, modelar estratégias, eliciar recursos, desafiar suposições, orientar no tempo perguntando sobre passado, presente ou futuro, eliciar resultados, associar ou dissociar, oferecer estratégias, construir ou quebrar rapport, resumir, eliciar valores. Perguntas sobre perguntas. Qual é a pergunta mais útil que posso fazer agora mesmo? O que não sei que faria diferença se soubesse? Qual a pergunta que posso fazer que mais ajudará meu companheiro? Qual a pergunta que me aproximará mais de meu resultado? Será que preciso mesmo fazer alguma pergunta?